E para sempre Um livro desse aí, a gente está mais que pronto. Bom dia a todos. Meu nome é João Marcos. Vou falar um pouquinho sobre os defeitos, né, no sistema elétrico de potência, os tipos de proteção utilizados no sistema de transmissão, tanto AC como DC, e no sistema de distribuição também. Com isso, vou contar com a ajuda do meu amigo Pedro Paulo. E aqui é um sumário, né, abordando os temas que a gente vai falar ao longo da apresentação. Uma introdução, falar um pouco, apresentar o que é o sistema de transmissão e distribuição, né? Os tipos de falha, proteção, tanto em transmissão como em distribuição, e depois concluir. Primeiramente, a gente tem que falar do nosso sistema elétrico de potência, né? Que é o Sistema Interligado Nacional, operado pelo Operador Nacional do Sistema, né? O ONS. Ele pode ser dividido em três partes, né? Um sistema elétrico de potência, de maneira geral, pode ser dividido em três partes, que é a geração, transmissão e distribuição, onde o nosso sistema, falando já do SIM, né, é um sistema muito complexo, porque, primeiramente, a gente o Brasil, né, é um país de dimensões continentais e tem diferentes tipos de clima ao longo do país. Tem dois bipolos HVDC, então, e também tem uma grande variedade na matriz energética. Então, tem bastante hidrelétrica, tem a solar, eólica, muito forte no norte e nordeste, principalmente no nordeste, e também tem nuclear e tal. Então, uma matriz energética muito variada. Então, é um sistema bem complexo. E falando das falhas, né, num sistema elétrico de potência de maneira geral, são causadas, né, tá aqui bem dividido, né, por fenômenos naturais, quase metade delas, falhas em materiais e equipamentos, 12%, falhas humanas e diversas aqui, somadas dá 18%. Então a gente vê que o grande foco aqui das falhas são os fenômenos naturais. Sobre as interrupções, né, 68% acontecem na linha de transmissão, né? Muito provavelmente porque a linha de transmissão compõe a maior parte, né, do sistema elétrico, do sistema interligado nacional, e apenas 10% é na rede de distribuição. Então, somado aqui, basicamente 20%, 22% em barramento, transformador, gerador, o próprio sistema que dá algum tipo de problema, e 4% consumidor. E sobre as durações, né? Cerca de 57%, ou seja, mais que a metade dessas falhas duram ali abaixo de 3 minutos, né? Esse T em minutos. Então, geralmente são falhas rápidas que acontecem, por exemplo, um curto-circuito e os fios encostam, os condutores, né? Encostam e logo já se separam, né? Então, são falhas que acontecem bem rapidamente. Olá, eu sou o Pedro. Falando um pouco do sistema de transmissão de energia, ele que é o responsável de ligar a geração do sistema elétrico de potência com os grandes centros de carga. Eles são utilizados em corrente alternada e corrente contínua e em grandes e altas tensões, justamente para minimizar as perdas ao longo da linha de transmissão. O sistema de transmissão em corrente alternada ele é o mais comum, devido à facilidade de mudança dos níveis de tensão utilizando os transformadores. Além de grande parte da geração estar em corrente alternada também. Ele é feito com circuitos polifásicos, normalmente trifásicos, ele tem uma facilidade muito grande de proteção e monitoramento do sistema comparado à transmissão de corrente contínua. A transmissão em corrente contínua ela é muito vantajosa para grandes níveis de energia e distâncias elevadas, porque ela tem uma maior estabilidade, menores perdas devido à ausência de reativos
e utiliza menos condutores. Além disso, ela, pela própria natureza da corrente contínua, ela tem a ausência do efeito pelicular, que altera a resistência elétrica dos condutores. Aqui, no sistema de distribuição, né, pode ser construído a partir de alimentadores urbanos ou rurais. Os alimentadores urbanos, por exemplo, por ter mais fácil acesso, né, a população ter mais fácil acesso a alimentadores urbanos, podem ocorrer problemas do tipo batidas de carro nos postes, pode ocorrer furtos de energia, pode ocorrer essas falhas aí que são mais intrínsecas quando a população está perto, né? Então, justamente nos centros urbanos. Mas, nos alimentadores rurais, existem outros desafios, como, por exemplo, a incidência maior de raios, vegetação e outros desafios, como, por exemplo, árvores caindo sobre as linhas e tudo mais, num sistema de distribuição. Então, dependendo do lugar, né, onde o sistema de distribuição está, ele precisa ter algumas mitigações aí de riscos diferentes. Aí, sobre os tipos de falha, né, a gente pode falar do curto-circuito, sobrecarga e sobre tensões. Curto-circuito, a gente está bem acostumado a falar dele, mas, de maneira geral, 89% ocorre em linhas de transmissão, então é um grande desafio para as transmissoras mitigar esse tipo de problema. A sobrecarga tem uma diferença em relação ao curto, que é quando os curtos geralmente são mais uma curta duração, né? Então, e a sobrecarga geralmente elas acontecem com uma duração um pouco maior. Aqui a gente trouxe um dos problemas que causam sobrecarga, né? Que é o problema do cabo baixo, né? O que acontece? Quando a gente está no verão, ou, por exemplo, está passando muita corrente, mais do que esse condutor deveria estar passando por ele, né? Acontece uma dilatação linear e o cabo acaba aumentando esse efeito da flecha aqui. Então, vamos supor que o cabo poderia estar aqui, mas na verdade ele está bem próximo do solo, né? E conforme esse cabo esse condutor, né, vai se aproximando do solo, o efeito dielétrico do ar pode ser rompido. E sobre tensões, são geralmente acontecem a partir da carga, né? Quando há uma demanda muito alta da carga, as sobretensões acontecem. Falando um pouco das proteções do sistema de transmissão, a gente tem como maiores causas em linhas de transmissão os fatores naturais, como descargas atmosféricas, queimadas, os vendavais, mas também o vandalismo e os defeitos que motivam o curto-circuito. O percentual de faltas por equipamentos no sistema de potência, grande parte está nas linhas aéreas e nos disjuntores. Mas a gente vou destacar aqui os isoladores. Os isoladores eles estão expostos a fatores elétricos, mecânicos e fenômenos naturais, como chuva e descargas atmosféricas, além de sujeira, poeira e aos animais e às vegetações. Com isso, o isolamento elétrico dos isoladores é comprometido e ele tem uma grande percentual de falta devido a esse tipo de equipamento. Eles são compostos normalmente por materiais cerâmicos, de vidro ou poliméricos. Aqui falando sobre as proteções mais utilizadas, eu destaquei em negrito as que são mais utilizadas de proteção de distância, proteção de sobrecorrente não direcional e direcional, e proteção diferencial
diferencial de linha e de subtensão. Aí cada uma tem um código no ANSI. Um dos desafios da proteção de linhas de transmissão é a coordenação e seletividade, porque é tarefa da proteção garantir que seja isolado apenas o ponto de falta para não interromper o funcionamento do resto do sistema. Então, olhando para a imagem, se houver uma falta no ponto 2, é desejado que seja aberto apenas os disjuntores 4 e 5 para que o sistema não seja interrompido. Falando um pouco do tipo de proteção sobre corrente não direcional, ela é a mais comum no sistema elétrico de potência, é utilizada em subestações também, em linhas de transmissão. Só que para linhas de transmissão ela tem uma grande dificuldade, porque ela tem umas limitações para utilização apenas em sistemas radiais, como proteção principal. Mas ela é utilizada como proteção de retaguarda em linhas de transmissão associadas a outros tipos de proteção, como proteção diferencial, de distância e direcionais. Elas são conectadas através de transformadores de corrente, como foi citado aqui pelo grupo anterior, em relação aos equipamentos de medição não suportar uma corrente tão elevada. Falando um pouco da coordenação e seletividade desses sistemas de proteção, um dos problemas também em sistemas radiais caso ocorra, por exemplo, uma falta em F, a coordenação que deve ser feita é que o disjuntor mais próximo ele deve abrir. Ou seja, o tempo de atuação dele ele tem que ser diferente dos outros disjuntores. Isso faz com que, sucessivamente, esse disjuntor do barramento B ele seja aberto primeiro, caso falta F, e aqui tem que demorar um tempo maior. E, consequentemente, até a geração, os tempos vão aumentando. Isso faz com que os curtos-circuitos próximos à geração, que são os de maior intensidade, eles tenham um tempo de atuação maior ao longo da linha do sistema elétrico de potência. Isso é ruim para o sistema. É por isso que se fala da seletividade relativa. Para os sistemas não radiais de transmissão, em anel, ou então com geração em vários pontos, são utilizados os sistemas direcionais, que tem o código 67. Ele opera, assim como o de sobrecorrente, quando ultrapassa o valor de ajuste, mas também tem uma direção definida para a atuação dele. A unidade direcional é obtida através da defasagem entre tensão e corrente, vendo assim o fluxo de potência. Aqui eu tenho um exemplo de uma foto de um sistema com proteções direcionais e justamente na utilização de sistemas com geração em vários pontos e linhas de transmissão em cima em anel. Por que precisa disso? Uma falta em uma das linhas de transmissão, ela precisa ter essa coordenação que só é possível através da proteção direcional. As proteções direcionais sobre corrente, elas têm algumas limitações também. Elas podem não ser tão sensíveis para faltas bifásicas. E, além disso, a proteção de distância ela traz uma vantagem do tempo de atuação da proteção. Ela atua bem mais rápido do que os outros tipos de proteção e ela possibilita a coordenação independente da condição operacional. Ou seja, os níveis de curto-circuito eles se alteram de acordo com a configuração da rede, da configuração da operação. De acordo com linhas de transmissão que não estão fora de operação, em outros ela altera a impedância do sistema. Isso faz com que
constantemente tenha que ser alterado os ajustes feitos nos relés de sobrecorrente e direcionais e não direcionais. A proteção de distância ela soluciona esse problema porque ela compara, ela faz um cálculo de impedância. Ela compara a impedância de ajuste com a impedância da linha de transmissão. E com isso, ela define algumas zonas, onde as zonas são definidas com temporização. Para a primeira zona, ela tem uma atuação instantânea e para as outras, segunda, terceira zona, ela tem uma zona de proteção temporizada, justamente por conta da coordenação, da seletividade do sistema. Muito associado aos sistemas de proteção de distância, são utilizados sistemas de comunicação, que também é chamado de teleproteção, que ela melhora o tempo de atuação dos sistemas de proteção. Ela estabelece uma comunicação entre as diferentes proteções nas extremidades das linhas de transmissão, que, por exemplo, no caso de uma falta detectada pelo relé 21, mais próximo da barra da esquerda, ao invés do relé 21 funcionar, do outro relé 21 funcionar de acordo com a temporização, esse da esquerda que detectou a falha manda um sinal do barramento B, informando que ele detectou a falta. E isso acelera o tempo de atuação da proteção. Falando um pouco sobre a proteção diferencial de linha, que o grupo anterior também citou, ela compara as correntes que circulam na linha de transmissão para verificar a fuga de corrente. Eles são instalados nas extremidades da linha e interligados com canais de comunicação. Ela é bastante útil para utilizar em linhas de transmissão mais curtas, onde a proteção de distância ela é comprometida devido justamente ao cálculo de impedância, porque há um afundamento de tensão muito grande nessas linhas de transmissão curta. E para proteção sobre tensão e subtensão, temos os relés 59 e 27, respectivamente. Eles são utilizados porque as manobras do sistema e o baixo consumo eles afetam o desequilíbrio energético do sistema elétrico de potência. Ele intensifica os efeitos capacitivos ocasionar sobretensões. E durante a manobra ocorre a alteração dos níveis de tensão. Vou mostrar aqui. Isso aqui é um gráfico que mostra o afundamento de tensão e a elevação do nível de tensão devido à perda de uma linha de transmissão. Esses ajustes de proteção de sobretensão e subtensão, eles são objetos de estudo que utilizam simulações com manobras do sistema elétrico de potência, para justamente dimensionar essa proteção. E proteção de descarga atmosférica, que foi citado pelo primeiro grupo de aterramento, elas são utilizadas para impedir sobretensões causadas por essas descargas atmosféricas, e são utilizados os cabos guarda e para raios para escoar a corrente de descarga para a Terra. Falando um pouco da proteção em linha de transmissão CC, como eu tinha dito antes, é um grande desafio. Um dos desafios técnicos das linhas de transmissão CC é justamente desse sistema, justamente pela natureza da corrente contínua. A corrente contínua, o contrário da corrente alternada, ela não passa pelo nível zero de corrente, que é explorado pelos disjuntores de corrente alternada. Ou seja, tem uma queda muito abrupta de corrente, ou seja, o arco é muito maior. Apesar desse desafio, as proteções de linhas de transmissão normalmente são feitas no lado de corrente alternada, nos conversores, muito devido a que as linhas de transmissão em corrente contínua normalmente são radiais, só ligam de um ponto a outro. E atualmente não é utilizado muito o sistema de anel, por exemplo, das linhas de transmissão ECC. Mas ainda, além disso, é objeto de estudo bastante o desenvolvimento de disjuntores de corrente contínua, utilizando métodos de extensão de arco por resfriamento e métodos artificiais de zerar essa corrente para
para conseguir interromper o sistema através de disjuntores. Aí tem a proteção, né, no sistema de distribuição. Como a Luísa falou bem, né, antes de falar de cada dispositivo, né, de proteção, não tem uma subestação que tem só um tipo de dispositivo, né? São todos trabalhando ao mesmo tempo ali em conjunto para aumentar a robustez do sistema de proteção, né? Então, começando, né, pela proteção com chaves fusíveis, é, aqui dentro tem um elo, né, que é justamente onde vai existir, né, a proteção, de fato, propriamente dita, chamado de elo fusível. Aí tem 3 tipos, né, que o Mamed no livro dele comenta. O tipo K geralmente é o mais sensível, né, tem ação mais rápida e ele é bem sensível. Então, para aplicações em que isso seja necessário, ele é o mais usado. Aí tem o tipo T, que é o intermediário ali entre lento e rápido, né? Mas qual é a vantagem dele, né? Dependendo do tipo de aplicação, se for necessário, ele possui uma certa resistência a pequenas oscilações de corrente, né? E o tipo H é um tipo mais robusto e ele tem uma ação um pouco mais lenta em relação aos outros dois. Aí tem os relés, né, de sobrecorrente, como bem falado pelo Pedro, né? Ele vai fazer o acionamento ali do disjuntor. Então, todo alimentador de distribuição deve ser protegido na sua origem. Ou seja, não necessariamente você tem que colocar esse dispositivo de proteção perto da carga, né? Isso é mais usado na subestação de fato. Então, como está falando, né? Essa proteção tem que ser feita por meio de disjuntores de média tensão associados às relés sobrecorrentes, justamente para aumentar a confiabilidade do sistema de proteção. Aí tem os religadores de distribuição e religadores de subestação. Esse aqui é um exemplo de um religador de distribuição, onde ele tem uma estrutura bem simples, né? E ele fica onde ele está, né? Que é justamente perto do poste aí de distribuição. E tem os religadores de subestação, onde essa estrutura, né, dos religadores de subestação é mais complexa, onde tem relés, disjuntores, etc. Então, um bloco, né, de dispositivos. Né? Vale falar que existe uma discussão sobre o uso de religadores, porque vamos supor que uma determinada linha no sistema de distribuição, ou seja, perto de centros urbanos, se rompa e esse condutor fique de fácil acesso ali a pessoas, né? Então, se não tem nenhuma energia passando por ele, justamente porque ele está rompido, não tem corrente, mas pode ter tensão. Se o religador é acionado e de repente tem alguém perto ou com a mão no condutor, pode causar acidente. Né? Então, esse tipo de discussão existe, mas os religadores geralmente são mais usados onde não tem esse acesso, né, de pessoas e são lugares mais remotos de acesso. Como conclusão, a gente falou, né, no nosso trabalho sobre o sistema elétrico de potência de maneira geral, falamos do sistema interligado nacional, citamos como funciona a transmissão e a distribuição, onde a diferença entre cada uma, que é basicamente o nível de tensão, né? Falamos das falhas e da proteção, tanto em transmissão e distribuição. Essas foram nossas referências.